Olha lá. Tarifaço de Trump. Estados Unidos confirmam nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira após o governo americano encerrar uma investigação comercial de cerca de um ano. Nova tarifa exclui uma extensa lista de produtos como petróleo, café, carne bovina, aeronaves e celulose. Não é mesmo? E tome-lhe tarifa, mano. E eu já falei várias vezes, a gente nunca vai ser respeitado enquanto a gente não tiver a nossa própria indústria. Enquanto a gente não fizer, de fato, tá, o que o mundo inteiro faz, que é olhar para o seu próprio país e desenvolver a qualidade dos trabalhos. Tá? É você pegar e falar o seguinte, meu irmão, você não vai ser um país exportador de cérebro, você não vai ser um país onde caras, como eu fiz o podcast ontem, o Letra J, os gênios brasileiros, eles têm que sair daqui para encontrar oportunidade ou no máximo eles vão para o mercado financeiro, né, ganhar dinheiro através de especulação financeira. Tá? Não, cara. A gente precisa ser um país em que a gente aproveite os nossos gênios e a gente faça com que a gente tenha produtos exclusivos, com que a gente produza aquilo que a gente consome. A gente tem que deixar de ser um país agroexportador. E a verdade é essa. E aí você fez alguma merda, hein? Aí você fez cagadinha, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Põe a próxima notícia. Like na live, pessoal. Dá like aí, meu. Fiesp culpa Planalto por novo tarifaço dos Estados Unidos. A entidade diz que ruídos diplomáticos, críticas personalistas e discursos eleitorais ajudaram a provocar a retaliação contra o Brasil. Eu vou te falar uma coisa, cara. Não é culpa só de um ou de outro ente, não. É culpa de todo mundo. E digo mais. Não é culpa só desse governo. É culpa... Cara, o PT, vamos lá. O PT entrou no poder em 2003. Ele ganhou a eleição, o Lula, em 2002 e entrou em 2003. De lá pra cá são 23 anos. O que foi feito no Brasil em prol da indústria e da produtividade brasileira? Nada. Nada. Desde o Plano Real, a gente não faz nada pela produtividade brasileira. A gente ficou de fora de todas as revoluções industriais que ocorreram no mundo. A gente chegou atrasado em tudo, em absolutamente tudo. E a gente insiste em problematizar todas as relações profissionais. Nós somos o país que tem mais litígio. Nós somos o país onde a gente tem muita gente pendurada na máquina pública. Nós somos o país da incerteza jurídica. Nós somos o país do... Eu não vou dizer nem do comércio, porque até o comércio aqui fica prejudicado uma vez que a gente não tem indústria, uma vez que a gente não tem turismo, uma vez que a gente não tem segurança. Então eu vou te dizer, a culpa não é deste Planalto. Isso é também, entendeu? É também culpa desse Planalto. É culpa do Planalto, é culpa do Senado, é culpa do Congresso, é culpa do Judiciário, é culpa de tudo isso que ao longo desses anos negligenciaram um projeto de país em nome do quê? Em nome de um patrimonialismo ridículo. Em nome de enxergar a semana que vem, ao invés de enxergar as próximas gerações. Aí o que a gente faz? Vamos lá. Porque a gente pode... Eu vou te falar uma coisa. Tem um livro do Sapolsky, que é maravilhoso, eu sempre falo, que chama Comporte-se. Ele explica a neurociência falando o seguinte: o que aconteceu 1 milésimo de segundo antes de você tomar uma decisão? O que aconteceu 1 segundo antes de você tomar uma decisão? O que aconteceu 1 hora antes? O que aconteceu 1 dia antes? O que aconteceu 1 semana antes? O que aconteceu 1 mês antes? O que aconteceu anos antes de você tomar essa decisão? É a mesma coisa aqui. A gente pode pegar e fazer a mesma coisa. O que aconteceu, entre aspas, né, de forma metafórica, 1 segundo antes do Trump tarifar a gente? Você tem um país onde o Lula, de fato, faz críticas personalíssimas ao presidente da República, uma janja que se mete onde não deve, um país que o tempo todo fica brincando com insegurança jurídica, falando, não, nós vamos aqui regular as redes sociais. Não, nós não vamos. Nossa, descobrimos terras raras. Nossa, não temos como explorá-las. Né? A gente fica o tempo todo fazendo isso. Você vai um pouquinho antes. Nós temos um Congresso que se elege a partir de emendas parlamentares, né, que dão um estímulo contrário do que a política precisa. Nós temos um Congresso que não aprova nada que seja fiscalmente responsável, porque é impopular. Nós temos um Congresso que... historicamente, só aprova mais benefícios, mais privilégios para a classe política e nunca faz a lição de casa, tá? E nós temos um país que sei lá, eu vou te dizer que desde o Plano Real a gente não tem um plano de país. O máximo que a gente teve foi, com o Temer, uma reforma aqui, outra ali, e mesmo assim não fazia parte de um grande plano do país. Nós não temos isso, cara. Então, um país que não faz essa lição de casa... Não adianta agora botar a culpa. Qual que é a solução? Eu vou te falar qual que é a solução, irmão. A solução é a gente se livrar do bolsopetismo,
tá? A gente tem que se livrar, porque você não vai construir um país calcado num governo ou num líder que é corrupto e não pode ir preso. Então ele tem que ficar manobrando a coisa pública para ele e os seus familiares não serem presos. O Lula saiu da cadeia, o Lulinha tá foragido praticamente. Não se sabe onde tá o Lulinha. O projeto alternativo é do rachador Flávio Bolsonaro, que o pai tá preso, os irmãos estão tudo envolvidos em escândalo de corrupção também. Primeira coisa, a gente tem que se livrar do bolsopetismo. Nos livramos do bolsopetismo, nós vamos colocar um cara ali que não tem rabo preso, que não é corrupto. A partir disso, qual é o plano que você vai desenvolver? Do nada aqui, do nada, meu celular começou a tocar. Olha que loucura, né? Me lembra de falar do Renato hoje, tá? Importante. Tá bom. Então, a gente tem que fazer o quê? Se livrar do bolsopetismo. E a partir disso, estruturar um plano e seguir, ter disciplina para seguir o plano. O plano passa por a gente ser fiscalmente responsável. Eu vou te falar uma coisa que vai doer, cara. Vai doer. Nós vamos ter que fazer outra reforma da Previdência, cara. Nós vamos ter que mexer na estrutura da Previdência hoje. A gente tem que parar com o sistema puro de repartição. A gente tem que fazer um sistema misto com capitalização. A gente tem que desvincular os benefícios de prestação continuada, tá, da população que está economicamente ativa e produzindo e ganhando salário mínimo. Digo mais, a gente depois vai ter que reformar as nossas relações de trabalho. A gente tem que parar de entender a relação de trabalho entre o explorador e o explorado. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que entender que economia não é um jogo de soma zero. A riqueza de um não é a razão da pobreza do outro. A gente precisa necessariamente entender que as relações de trabalho são relações contratuais entre dois agentes autônomos adultos. Ah, então não pode ter sindicato? Deve ter sindicato. O sindicato é importante, só que o sindicato não pode ser uma ditadura daquela seara de trabalho. O sindicato não pode ter unicidade sindical. Ele tem que ter concorrência, não pode ter imposto sindical obrigatório. E mais, há de haver a possibilidade do não sindicalizado negociar diretamente o que ele quer para si. Porque as relações de trabalho em 2026 são completamente diferentes das relações do início do século XX. Tá bom? Então, nós vamos ter que renovar as nossas relações de trabalho. Isso vai ser impopular. Num país que acha que vai resolver carga de trabalho, aprovando o PEC do fim da escala 6x1, nós temos muito trabalho ainda para ser feito, cara. A boa notícia não, mas assim, o alento é que isso não vem através de uma grande comunicação de massas e uma transformação que vai demorar anos. Não é isso. Se você tiver um líder que vai direcionar as pessoas, como o Milei. O Renan deu o exemplo, é verdade, o Milei ganhou a eleição falando o seguinte, deixa eu falar uma coisa, eu vou trazer um monte de ações impopulares. Teve gente que teve reajuste da conta de luz de 8.000%, cara, na Argentina. O Milei chegou e acabou com o subsídio. Ele falou, acabou o subsídio da conta de luz. O Milei chegou e tirou dezenas de cargos públicos, dezenas, de uma vez só, plau. Nós vamos ter que fazer isso, cara. Nós vamos ter que pegar um líder que, independentemente da vontade de ser popular, ele vai fazer aquilo que é necessário e vai reformar as nossas relações de trabalho. Não, nós não vamos ter PEC de fim de escala 6x1. Não, nós vamos ter uma semana que quer tirar uma regulação que já limita muito o trabalho brasileiro em 44 horas semanais. Nós vamos flexibilizar esse horário. Nós vamos fazer igual ao resto do mundo. São 3 pilares de regulação. Carga horária, descanso mínimo e remuneração mínima por hora. Acabou. E vai fazer teu contrato de trabalho. Aí, meu irmão, aí você vai começar a poder falar, quero ver agora os Estados Unidos virem tarifar a gente. É só aí, velho. Todas as vezes que o Brasil segue o próprio caminho, dá exemplo de que não, peraí, velho. O Brasil se dá bem. O Plano Real foi isso. O próprio Pix foi isso. Que não foi do Bolsonaro, tá? O Pix foi desenvolvido na Índia, junto com o pessoal da Inglaterra. Lá atrás, ele começou a ser estudado no governo Dilma, passou pelo governo Temer e foi implementado no governo Bolsonaro a revelia não, independentemente da atuação política dele. Isso é uma atuação técnica do Banco Central com parceiras internacionais. Então, todas as vezes que o Brasil fala assim, não, vamos desenvolver, a gente consegue. A Embraer é um exemplo disso, a Embrapa é um exemplo disso. Então vamos fazer isso, cara. Vamos fazer isso com o país inteiro. A sugestão que a gente dá, e a gente escreveu isso no livro amarelo, é o seguinte. A gente tem que criar uma zona econômica especial. Vamos criar uma. Vamos experimentar uma. Eu já falei várias vezes. Escolhe uma vantagem comparativa. Puta, cara, nós vamos aqui
Já dei esse exemplo milhões de vezes. No Ceará, que é bom para lançar foguete. No Rio Grande do Norte, que é bom para exportar coisa para África e para Europa, porque está na ponta mais distante do Brasil. Vamos fazer uma zona econômica especial aqui? Vamos tirar as leis trabalhistas e as leis fiscais aqui da Constituição e vamos fazer uma zona especial aqui e ver o que acontece? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vamos apostar. Essa zona especial vai crescer, vai ficar boa e a gente vai ampliar. E assim a gente desenvolve o país. É assim que tem que ser. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.